Você já passou por aquele momento em que seus olhos encontram um crucifixo, talvez pendurado na parede de uma igreja silenciosa, ou mesmo em sua própria casa, e de repente, sem aviso, sem explicação, as lágrimas começam a brotar? Você não estava pensando em nada específico, não estava particularmente triste, mas algo dentro de você se quebrou, se abriu, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, você se viu chorando. Esse momento, tão quieto e ao mesmo tempo tão poderoso, pode parecer desconcertante. Por que isso acontece? O que essas lágrimas querem dizer? Você não está sozinho nessa experiência, e não se trata de fraqueza emocional nem de sentimentalismo vazio. Santa Teresa de Ávila, a grande mestra do Carmelo, doutora da Igreja e guia das almas que buscam a profundidade de Deus, viveu isso incontáveis vezes ao longo de sua jornada espiritual. Ela escreveu com toda a sinceridade em seu livro da vida que um único olhar para Cristo crucificado podia movê-la às lágrimas, como se meu coração estivesse derretendo. Não eram lágrimas de tristeza comum, não eram lágrimas de desespero humano, eram algo diferente, algo que vinha de um lugar mais profundo que as emoções superficiais. Teresa descobriu que essas lágrimas carregavam mensagens ocultas, sinais de que algo estava acontecendo no nível mais íntimo da alma, onde Deus toca o ser humano de maneira direta e transformadora. Hoje você vai descobrir os 3 significados ocultos dessas lágrimas. Não é um conhecimento teórico distante e frio. É algo que pode mudar completamente a forma como você olha para a cruz, como você entende seus próprios momentos de vulnerabilidade espiritual diante da imagem do Salvador. Santa Teresa não guardou essa sabedoria só para si ou apenas para as irmãs de seu convento. Ela deixou um mapa, um caminho traçado através de sua própria experiência, para que você também pudesse entender o que está acontecendo quando essas lágrimas inexplicáveis brotam. E o mais importante, para que você pudesse reconhecer nessas lágrimas não uma fraqueza, mas uma graça, um toque direto de Deus em sua alma. Então prepare seu coração, porque o que você vai descobrir aqui não é apenas informação, é um convite para olhar mais fundo, para além da superfície das emoções, e encontrar naquele instante de choro diante da cruz algo que sua alma já sabia, mas que sua mente ainda não tinha compreendido, que você está sendo tocado pelo próprio Deus, que está reconhecendo um amor que não cabe em palavras, e que está sendo transformado exatamente naquele momento em que as lágrimas caem. Você está pronto para entender o que sua alma já sente, mas ainda não consegue explicar? Então vamos juntos nessa jornada pelos 3 significados ocultos das lágrimas diante do crucifixo, com Santa Teresa como nossa guia segura e experiente. Imagine esse momento. Você está passando por um corredor, entrando em uma sala, ou simplesmente levantando os olhos, e lá está o crucifixo. Não é a primeira vez que você o vê. Talvez já tenha passado por ele 1000 vezes, mas dessa vez é diferente. Dessa vez, algo dentro de você se detém. Seus olhos fixam-se naquela imagem e antes mesmo que você possa processar racionalmente o que está vendo, algo mais profundo do que sua mente já reagiu. Sua alma reconheceu alguma coisa e então vêm as lágrimas. Não são lágrimas que você decidiu derramar. Não são resultado de um pensamento triste que você estava cultivando. São lágrimas que brotam de um lugar que você nem sabia que existia dentro de você, como se algo muito antigo, muito verdadeiro, estivesse acordando depois de um longo sono. Santa Teresa nos ensina que a oração verdadeira, a vida espiritual autêntica, começa quando a alma volta para si mesma e reconhece o quanto foi amada. Essas lágrimas que você derrama diante do crucifixo são o momento exato desse reconhecimento. Sua alma está lembrando, não com a memória da mente, mas com a memória do espírito, que você foi amado a um custo que não pode ser medido. Teresa escreveu em seu livro da vida: quando considerava o quanto eu devia e o pouco que retribuía, meu coração se partia e eu só podia chorar diante do crucificado. Você consegue sentir a intensidade dessas palavras? Não é uma reflexão fria e calculada. É uma tomada de consciência devastadora e ao mesmo tempo consoladora. Ele fez isso por você. A cruz revela a verdade mais radical do universo. Você é amado ao preço de tudo. Cada cravo, cada ferida, cada gota de sangue está dizendo: você vale isso. Você merece que eu dê tudo por você. E quando você chora diante dessa visão,
O que está acontecendo é que sua alma está confessando, sem palavras, sem discursos teológicos elaborados: você fez isso por mim. É a primeira graça da conversão verdadeira, o momento em que o intelecto para de tentar explicar e o coração começa finalmente a compreender. Não se trata de entender todas as doutrinas sobre a redenção, sobre a expiação, sobre a teologia da cruz. Trata-se de reconhecer um olhar de amor dirigido pessoalmente a você, atravessando séculos, vencendo todas as barreiras, chegando até o mais profundo do seu ser. O primeiro significado oculto das suas lágrimas é este: você reconheceu o amor olhando para você. Não é um amor genérico, não é um sentimento difuso de bem-estar espiritual. É o reconhecimento chocante de que aquele que está na cruz está lá por você, pessoalmente, especificamente, intencionalmente. Santa Teresa viveu esse reconhecimento repetidamente ao longo de sua vida, e cada vez ela se via incapaz de fazer outra coisa senão chorar. Porque o que você faz quando se depara com um amor assim? Como você responde quando percebe que foi amado antes de merecer, foi buscado antes de procurar, foi salvo antes de pedir para ser salvo? As lágrimas são a única resposta adequada da alma nesse momento. Então, da próxima vez que isso acontecer com você, não se envergonhe, não tente explicar racionalmente, não tente conter. Deixe que suas lágrimas falem o que suas palavras não conseguem. Eu vi, eu entendi, eu reconheci o amor. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo quando você chora diante do crucifixo. Algo que Santa Teresa descobriu através de experiências místicas intensas que ela documentou cuidadosamente em seus escritos. Nem sempre você está apenas vendo o sofrimento de Cristo de fora, como um espectador olhando para um evento histórico. Às vezes, e isso é uma graça especial que Deus concede, você está sentindo com Ele. Existe uma diferença enorme entre observar a dor de alguém e participar dessa dor, entre conhecer intelectualmente o que Cristo sofreu e experimentar, mesmo que por um instante breve, uma centelha daquela mesma compaixão que ardia em seu coração. Quando suas lágrimas brotam diante da cruz, pode ser que o Espírito Santo esteja permitindo que você entre, mesmo que minimamente, na própria experiência de Cristo. Teresa escreveu em suas fundações: o Senhor às vezes representa sua paixão de forma tão forte em mim que eu não podia deixar de chorar por sua dor e pelos pecados dos homens. Preste atenção nessas palavras. Não é apenas tristeza pelo que ele sofreu no passado. Não é apenas pena por uma vítima de injustiça. É participação mística no próprio coração de Jesus. É sentir o que ele sentiu. Não com a mesma intensidade, obviamente, porque nenhum ser humano poderia suportar isso, mas com uma participação real, verdadeira, concedida pelo Espírito Santo. Suas lágrimas nesse momento não são suas, no sentido de que não vêm apenas das suas emoções pessoais. São lágrimas que brotam de uma fonte mais profunda, da união temporária, misteriosa, entre seu coração e o coração de Cristo. Isso não é sentimentalismo vazio, não é emotividade barata. É comunhão espiritual. Naquele instante em que você chora, seu coração está batendo, de certa forma, com o ritmo do coração de Jesus. Suas lágrimas se tornam intercessão. Elas espiam, elas consolam, elas se unem ao amor sofredor de Cristo que ainda hoje continua curando o mundo. Santa Teresa entendeu que essa era uma das maiores graças que Deus poderia dar a uma alma. Não apenas conhecer o que Cristo fez, mas sentir com Cristo, amar com o amor de Cristo, sofrer com a compaixão de Cristo pelos pecadores. Você já parou para pensar que talvez suas lágrimas diante da cruz não sejam apenas suas? Que talvez Deus esteja usando seu coração como um instrumento de sua própria compaixão pelo mundo? Que naquele momento você está sendo um canal, uma extensão do próprio Cristo que continua amando através de você? O segundo significado oculto das suas lágrimas é este: o Espírito Santo está permitindo que você ame com os sentimentos de Cristo. Você não está apenas olhando para o Salvador de longe. Você está sendo unido a Ele de uma maneira misteriosa, mas real. E isso muda tudo, porque essas lágrimas agora têm poder. O poder da própria compaixão de Cristo operando através de você. Então, da próxima vez que isso acontecer, entenda que você está sendo feito participante, mesmo que brevemente, da própria missão redentora de Jesus.
Suas lágrimas têm valor eterno, elas não são desperdiçadas. Elas estão unidas às lágrimas que ele derramou e continuam fazendo diferença no mundo invisível, onde as almas são tocadas, os corações são curados e a graça flui através dos canais mais improváveis, seus olhos chorando diante de um crucifixo. CTA, capítulo 3. Se essas palavras tocaram seu coração, se você reconhece essa experiência na sua própria vida, escreva nos comentários agora. Minhas lágrimas têm valor eterno. E não esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada de transformação espiritual com Santa Teresa de Ávila. Existe um terceiro significado nas suas lágrimas diante do crucifixo, talvez o mais importante de todos, aquele que Santa Teresa insistiu ser a prova definitiva de que uma experiência espiritual é autêntica, a transformação real da alma. Teresa era prática e tinha os pés no chão, mesmo sendo uma grande mística. Ela escreveu no Castelo Interior: se a contemplação não nos faz melhores, não é de Deus. Isso significa que toda experiência verdadeira com Deus produz frutos concretos na vida da pessoa. Não é apenas um momento bonito que passa e não deixa rastros. É um encontro que muda algo essencial dentro de você. E quando você chora diante da cruz, algo interior está sendo purificado, algo antigo está sendo dissolvido, algo novo está nascendo. Seu coração não fica o mesmo depois desse choro. O que está acontecendo nesses momentos de lágrimas é que a dureza vai embora. O orgulho começa a se derreter. As feridas antigas que você carrega começam a receber o bálsamo da graça. A amargura que você nem sabia que estava guardando começa a ser liberada. A cruz não apenas evoca a emoção, ela recria o coração que a contempla. É um processo de esculpir a alma, de remodelar o interior à imagem do próprio Cristo. Teresa viveu isso intensamente. Ela escreveu no livro da vida: parecia que cada gota de seu sangue suplicava pela minha alma, e eu não podia mais desejar nada além de amar. Você percebe o que está dizendo? Ela não ficou apenas comovida, ela foi transformada. O desejo dela mudou, as prioridades dela mudaram, o coração dela foi recriado. Quando você chora diante do crucifixo, o crucificado não está apenas despertando uma emoção passageira em você. Ele está trabalhando ativamente na reconstrução do seu coração. Está retirando o que não pertence lá: o medo crônico, o ressentimento profundo, o egoísmo disfarçado, a descrença escondida. E está plantando no lugar o que deveria estar lá desde o início: ternura, compaixão, confiança, amor gratuito, generosidade espontânea, coragem para doar-se. Isso não acontece de uma vez, é claro. Mas cada vez que essas lágrimas brotam diante da cruz, uma camada de pedra é retirada do coração. Um pouco mais de luz entra, um pouco mais de amor se torna possível. É um processo gradual, mas real de transformação interior. O terceiro significado oculto das suas lágrimas é este: a cruz já está te transformando em amor. Não é algo que ainda vai acontecer no futuro distante. Está acontecendo agora, naquele exato momento em que você chora. Sua alma está sendo moldada, refeita, recriada à imagem de Cristo. E o mais bonito é que você não precisa fazer força para isso acontecer. Não precisa ter um plano elaborado de autoaperfeiçoamento espiritual. Basta que você permaneça ali, vulnerável, aberto, deixando que aquele olhar de amor da cruz penetre fundo em você e faça o trabalho que só Ele pode fazer. Santa Teresa descobriu que a contemplação amorosa da cruz era mais poderosa do que qualquer esforço humano de se tornar melhor. Então não lute contra essas lágrimas. Não tente controlar esse processo. Deixe que a cruz faça em você o que ela sempre faz: transformar pedra em carne, transformar medo em amor, transformar morte em vida. Santa Teresa não era alguém que exagerava nas descrições. Ela era prática, sincera, e tinha horror de espiritualidade fingida ou de experiências que eram apenas emotivas, sem substância real. Mas quando ela escreveu sobre suas experiências diante do Cristo crucificado, suas palavras revelam algo profundo e genuíno que acontecia dentro dela. Ela usou a imagem poderosa de um coração derretendo. Pense nisso por um momento. O que é preciso para derreter algo? Calor intenso, fogo. E o que derrete quando é aquecido? O que era duro, frio, sólido?
O coração de Teresa, por mais santa que fosse, ainda carregava suas durezas, suas resistências, suas áreas de frieza. Mas quando ela olhava para a cruz, algo acontecia que ela só conseguia descrever como um derretimento. Esse derretimento não era apenas uma sensação agradável. Era algo que a deixava vulnerável, exposta, quebrada na presença do amor crucificado. Teresa conta que muitas vezes ela não conseguia fazer nada, além de permanecer ali, chorando, incapaz de se mover ou de dizer qualquer palavra. E nesses momentos, ela não sentia que estava sendo fraca ou emocional demais. Ao contrário, ela sentia que estava sendo tocada por algo mais verdadeiro do que todas as suas orações elaboradas, todos os seus esforços ascéticos, todas as suas meditações estruturadas. O Cristo crucificado estava fazendo em minutos o que anos de esforço humano não conseguiam. Estava amaciando seu coração, estava abrindo espaços fechados, estava curando feridas antigas que ela nem sabia que tinha. O que impressiona nos escritos de Teresa é a honestidade brutal com que ela descreve esses momentos. Ela não tentava parecer mais espiritual do que era. Ela não disfarçava a bagunça emocional que às vezes acompanhava essas experiências. Ela simplesmente dizia: eu olhei, eu chorei, eu me derreti, e então algo mudou em mim. Ela entendia que Deus não estava impressionado com sua capacidade de manter a compostura espiritual. Ele estava interessado em algo muito mais profundo, em alcançar as camadas mais escondidas do coração dela, aquelas que nenhuma técnica de oração conseguia tocar, aquelas que só o olhar direto do amor crucificado poderia penetrar. E Teresa se deixava ser alcançada. Ela não resistia, ela não tentava controlar, ela apenas permanecia ali, vulnerável como uma criança, deixando que aquele amor fizesse o que precisava ser feito. O que você pode aprender da experiência de Teresa é isto: suas lágrimas diante da cruz não precisam ser domesticadas, explicadas ou controladas. Elas são selvagens, puras, verdadeiras e por isso mesmo são sagradas. Teresa não tinha vergonha desses momentos de derretimento. Ela os valorizava mais do que qualquer conquista espiritual que tivesse alcançado por esforço próprio. Porque ela sabia que nesses momentos de choro diante do crucifixo, não era ela fazendo algo por Deus, mas Deus fazendo algo nela que ela jamais conseguiria fazer sozinha. E esse algo era a obra mais importante de todas: a transformação do coração de pedra em coração de carne, a substituição da dureza pelo amor, a cura das feridas mais profundas através do toque direto do crucificado. Então, se você está tendo essas experiências, saiba que você está em boa companhia. Santa Teresa estava lá antes de você, derretendo-se diante da mesma cruz, sendo transformada pelo mesmo amor. Vamos olhar mais de perto para o que realmente acontece dentro da alma quando essas lágrimas misteriosas começam a fluir diante do crucifixo. Não é apenas uma reação emocional superficial, não é apenas um momento de sensibilidade aumentada. Há todo um processo espiritual acontecendo nas profundezas do ser, algo que Teresa de Ávila entendeu através de suas próprias experiências e através da sabedoria que Deus lhe deu para ensinar outras almas. Quando você chora diante da cruz, é como se uma porta interior se abrisse, uma porta que geralmente está fechada por 1000 motivos: preocupações diárias, distrações constantes, defesas psicológicas, medo de sentir demais, vergonha de parecer fraco. Mas naquele momento específico, algo derruba todas essas barreiras. O que entra por essa porta aberta? A realidade de Deus. Não a ideia de Deus, não o conceito teológico sobre Deus, mas a própria presença viva de Deus, tocando diretamente o centro da alma. Teresa chamava isso de conhecimento experimental. Não é algo que você aprende lendo livros ou ouvindo sermões. É algo que você experimenta na própria carne do espírito. A alma, nesse momento, reconhece 3 verdades fundamentais simultaneamente. Primeira, que ela é amada de forma incondicional e pessoal. Segunda, que esse amor custou tudo ao amante. Terceira, que ela não merecia nada disso, mas foi amada assim mesmo. Essas 3 verdades juntas criam um impacto emocional e espiritual tão forte que a única resposta possível é o choro. Mas não é só isso que está acontecendo. As lágrimas também funcionam como uma forma de purificação.
Pense nas lágrimas como água que lava algo interior, que limpa resíduos emocionais e espirituais que estavam acumulados. Teresa entendia que muitas vezes carregamos dentro de nós culpas antigas, mágoas não resolvidas, frustrações profundas, decepções com nós mesmos e com os outros. Tudo isso cria uma espécie de peso na alma, uma opressão interior que nem sempre reconhecemos conscientemente. Mas quando você chora diante da cruz, algo dessa carga está sendo liberado. É uma forma de catarse espiritual, mas não uma catarse barulhenta e dramática. É silenciosa, profunda, eficaz. As lágrimas carregam embora algo que não deveria estar ali. E tem mais. Enquanto as lágrimas lavam e liberam, algo novo está sendo plantado no espaço que fica livre. Teresa observou que depois desses momentos de choro diante do crucifixo, ela se sentia diferente. Não necessariamente mais feliz no sentido superficial, mas mais livre, mais leve, mais capaz de amar. Era como se a graça entrasse exatamente onde as lágrimas tinham feito espaço. Seu coração ficava mais macio, mais receptivo, mais sensível às inspirações de Deus. Suas prioridades se realinhavam sem esforço consciente. O que antes parecia importante perdia o valor, e o que realmente importava se tornava cristalino. Então, o que está acontecendo na alma quando você chora diante da cruz é um processo completo. Reconhecimento da verdade, liberação do que é pesado, recebimento do que é novo. É morte e ressurreição acontecendo em miniatura, bem ali, enquanto as lágrimas caem. Você pode estar se perguntando: mas como eu sei se essas lágrimas são realmente algo espiritual e não apenas uma reação emocional comum? Como distinguir entre um momento de sensibilidade aumentada e um toque genuíno da graça de Deus? Essa é uma pergunta crucial, e Santa Teresa era extremamente cuidadosa com esse tipo de discernimento. Ela viveu em uma época onde havia muita confusão sobre experiências místicas, e ela não queria que as pessoas se enganassem achando que qualquer emoção forte era necessariamente de Deus. Ao mesmo tempo, ela não queria que as pessoas desprezassem ou ignorassem graças autênticas por medo de serem enganadas. Então, ela desenvolveu critérios claros para distinguir o que vem de Deus do que é apenas humano. A primeira diferença está na origem. Lágrimas comuns, mesmo lágrimas de emoção religiosa, geralmente vêm de um pensamento que você cultivou, de uma memória que você trouxe à mente, de um esforço meditativo que você fez. Você pensa na paixão de Cristo, você imagina as cenas da crucificação, você reflete sobre o significado teológico e então, naturalmente, fica comovido e pode chorar. Isso é bom, não há nada de errado nisso. Mas as lágrimas que Teresa está descrevendo, essas lágrimas misteriosas e repentinas diante do crucifixo, vêm de outro lugar. Elas não são resultado de um processo mental que você iniciou. Elas te surpreendem. Você não estava pensando em nada específico, não estava fazendo meditação formal, não estava tentando se emocionar. De repente, simplesmente acontece, como se algo exterior a você te tocasse e despertasse essa resposta. A segunda diferença está nos efeitos. Teresa era muito prática sobre isso. O que fica depois? Se são apenas lágrimas emocionais, quando elas passam, você volta a ser exatamente quem era antes. Nada mudou realmente. Você teve um momento bonito, talvez até edificante, mas sua vida continua igual. Suas